com Jesus Cristo. Eu sou encantado, apaixonado por Ele, por muitos motivos. Mas o que me impressiona no Evangelho de hoje, em especial, é a tranquilidade, a serenidade de Jesus Cristo. Não é uma virtude que todos nós precisamos? Tranquilidade, serenidade, principalmente na hora do conflito. É muito difícil. E geralmente no conflito a gente se apavora, a gente perde o equilíbrio, às vezes cai até no desespero. Parece que tudo bloqueia dentro de nós e a gente não consegue até nem se mover para sair daquela situação difícil. O Mestre está subindo para Jerusalém, e a Quaresma é essa lembrança que nós estamos subindo com Jesus para Jerusalém. E você sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus foi condenado, foi preso injustamente, condenado e assim por diante. E ele tem plena consciência disso. Ele não foi levado ingenuamente para Jerusalém, ele foi com os próprios pés. E ele fala aos discípulos: estamos subindo para Jerusalém, e lá vai acontecer o seguinte: vão me prender, vão me condenar, vão me flagelar, ou seja, vão dar chicotadas nas minhas costas, vou ganhar uma coroa de espinhos na cabeça, vou ser crucificado e vou ser assassinado. E olha a tranquilidade, minha gente, com que ele fala isso. Olha a serenidade. Quem de nós, sabendo que está caminhando para passar por um acidente, para ser assaltado, para ser injustiçado, sabendo que está caminhando para morrer, iria ter esta serenidade, esta tranquilidade? Então Jesus, com sua sabedoria, em toda situação de cruz, digamos assim, a cruz na Bíblia, minha gente, é uma metáfora, é um simbolismo da dificuldade, da provação, do sofrimento, do sacrifício. Então por isso que se falar, estou carregando a minha cruz, na verdade é meu sacrifício, minha dificuldade. Quando a cruz aparece em sua vida, é isso, não? Provações, dificuldade. E na vida do Cristo, que foi humano por excelência, ele absorveu tudo para ele, por exemplo, vocês vão ter que passar, em muitos momentos faz parte da condição humana, passar por momentos de cruzes também. Mas é interessante que da cruz, Jesus sempre tirava uma luz. Jesus era especialista de exalar, não é o termo exalar correto, de fazer brilhar luz em meio ao caos, luz em meio à dificuldade. Primeiro com o seu testemunho, fico imaginando os discípulos ouvindo: nossa, o cara vai passar, e alguns não entenderam mesmo, vai passar por tudo isso, e está agora com esta serenidade. Ele inicia então, no conflito, na dificuldade, na provação, no sacrifício, você a transformar a cruz em luz, sempre tirar um bem maior de tudo aquilo que te acontece, dar significado ao sofrimento. Por que o Cristo estava tão sereno? Por que ele encarou e não fugiu desta missão? Por amor. Era uma missão de amor, e com amor tudo suporta, diz a palavra de Deus. O amor tudo suporta, o amor tudo crê que é possível superar, o amor tudo espera que dias melhores virão, e o amor tem essa capacidade também de perdoar, tal como o Cristo. As pessoas fizeram o que fizeram com ele, e ele ainda teve a capacidade de perdoá-los, perdoou seus algozes. Então é fantástico o ensinamento do Cristo. Padre, mas ele era o Cristo. Minha gente, as pessoas que verdadeiramente fazem a experiência de entender a mensagem dele, a experiência de um encontro concreto com Jesus Cristo, de sentir como que ele no coração mesmo, quando cresce na espiritualidade, na fé, nesse estilo de vida, de convicção de que ele existe, que não é uma coisa, uma ideia do passado, mas é uma pessoa concreta, que está viva, ressuscitada espiritualmente em nós e no nosso meio, elas adquirem as mesmas, como que adquire o DNA espiritual de Jesus, adquire as mesmas características de Jesus, ficam parecidas com ela, com ele, com tudo. Eu recebi, tem uma pessoa especial, até citei uma vez no meu livro, eu publiquei no Instagram agora nessa semana, alguém me ligou dizendo da necessidade, mas quando eu comecei as missas carismáticas na minha outra paróquia, há mais de 10 anos atrás, me impressionava a força de uma mulher. Depois eu descobri que era uma senhora empregada doméstica e ainda faz horas de faxina para suportar o tranco, a dificuldade, a missão que ela tem. Mas ela começou a trazer o filho, já ainda criança, mas quando ela começou na missa, que eu comecei a ter consciência, mesmo que ela estava lá, o filho tinha 5 anos, nasceu com um problema, então, os ossos tudo torto, ele não consegue, ele tem problema mental também, não tem consciência, não consegue comer comida pela boca, tem que ser através de sonda.
E ela trazia aquela criança toda quebrada, você sabe como é que é? E ficava ali no primeiro banco da missa, toda quinta-feira na missa carismática. Cansei de citar muita força. E foi passando os anos, eu fui vendo que o braço dela ficava mais forte. Ela foi fazendo academia, porque não só para trazer o filho na missa, mas ela pegava aquele filho no colo todos os dias, e o filho foi crescendo, ficando pesado, e ela lá, eu nunca vi aquela mulher reclamar, sempre com uma serenidade, um sorriso no rosto, que eu fico imaginando que era o mesmo rosto de Jesus Cristo. Hoje a gente vê o rosto físico de Jesus nas pessoas, porque não dá para ver espiritualmente, a não ser que você tenha visão beatífica e consiga vê-lo em ocasiões especiais, e é possível ver na Eucaristia, por exemplo. Quem tem a visão um pouco mais privilegiada pode ver em tantos lugares, mas assim, fisicamente a gente vê no rosto das pessoas que já estão se santificando, que estão crescidas na espiritualidade. Hoje a criança está então com 13 anos, está bem madura, aí está precisando de uma cadeira especial, sob medida, cadeira lá elétrica, estão fazendo uma campanha, não consegue alimentação no governo, fez todo um processo, aí agora o governo diz que não tem para dar, aí entrou com um processo para que o governo dê 30 latas daquele produto, aquela substância para comer durante um mês. Então, a dificuldade de fazer faxina. Mas estou fazendo a campanha, nós vamos conseguir. Alguns amigos já me ligaram, vai dar certo, estou vendo lá diretamente com a fábrica da cadeira, acho que nós vamos conseguir a cadeira. Enfim, mas não é por isso que eu estou falando, para pedir a sua ajuda, mas é para dizer o testemunho da mulher. E ela mandou, aí filmaram ela com a criança no colo de novo, a criança realmente já não dá mais para eu reconhecer. Faz 3 anos que eu saí de lá, 4, né? E ela com essa serenidade toda. Por que ela suporta, minha gente? E se eu for perguntar para ela, claro que eu não vou perguntar, não vou ser delicado, mas eu tenho certeza absoluta, se eu perguntasse para ela, você quer que essa criança morra? Qual vai ser a resposta dela? Não vai querer. Por quê? É amor. Aquela mulher deu significado, deu sentido àquela cruz. Imagine a cruz, além de ter que fazer faxina, trabalhar sozinha, não tem marido, cuidar daquele ser humano com todo amor, com toda garra. Eita, são as mulheres guerreiras que existem no meio de nós, os santos modernos de calça jeans, que estão aí no nosso meio para dizer, minha gente, olha, o mundo, a vida, é muito mais do que isso que se apresenta aí na televisão. A essência da vida e da felicidade é isso, você aprender a lidar com a cruz. É você aprender a encarar a cruz e saber que não existe vida sem cruz, não existe vida sem passar por momentos difíceis. Tem hora que a gente perde alguém que a gente quer, que a gente não queria perder. E a gente tem que se desapegar, e de fato nós não podemos ser apegados a nada, porque tudo que nós temos nós podemos perder e vamos perder. Inclusive, a aparência física vai se perder com o tempo. Ontem eu estava contente, tem um casal de idosos que vem todo dia aqui na vila, eles já moraram aqui, já estão bem idosos, devem estar com quase 90 anos, todo dia eles param o carro ali, aí fica ali, ele fica na cadeirinha de praia, vem, dá uma voltinha, e hoje estava olhando daqui os dois caminhando de mãos dadas. Aí fiquei pensando ali, então já passou tudo que tinha que passar, né? Fisicamente, as conquistas que já fizeram, tudo isso não tem mais sentido nenhum. Ele já foi uma pessoa que teve autoridade, mas o que ficou? É o amor. Os filhos já estão pelo mundo afora, já foram, já entregaram. Na verdade já se despojaram, já entregaram tudo, mas ficou ali, são uma casa tranquila, feliz, que vem todo dia contemplar a beleza deste lugar, porque ficou a essência. Com certeza eles aprenderam durante a vida a dar significado aos momentos difíceis, a extrair sabedoria da cruz, a transformar a cruz em luz mesmo, e toda dor ela deve ser transformada em amor. É a síntese de toda a quaresma, é a síntese da Semana Santa. Se já aprendeu isso, já está muito bom, mas não basta aprender e saber racionalmente, tem que levar para a vida. Aprender a transformar. Quando algo machuca o teu coração e angustia, eu sei que humanamente é difícil, eu também sou ser humano, eu sei que é difícil. Mas tem hora que a gente tem que dizer para Deus, sinceramente, a liturgia na segunda ou na terça-feira desta semana, a liturgia da igreja, ela propôs uma reflexão sobre isso. Quando você sentir que não dá, que a cruz está muito pesada, diga para Deus, Senhor, eu não estou conseguindo sozinho. Ajuda. Diga para Deus, é mesmo, concretamente. Deus, está insuportável. Tome em tuas mãos. E enquanto você estiver caminhando,
mesmo que você saiba que vai passar pela dificuldade, ou que está em Jerusalém, já pronto para ser crucificado, faça isso, ofereça, abrace a tua cruz. Pode ser uma grande cruz como a do Cristo, uma grande cruz como deste tamanho, ou as pequenas cruzes, digamos assim, do dia a dia. Naquele dia que você tem que sorrir quando não tem a menor vontade, está com o coração machucado, mas porque uma mãe precisa dar o sorriso para o filho, para animar o filho. Talvez você esteja sem esperança, mas você tem que manter a esperança do marido, ou vice-versa, o marido da esposa. Aquele dia que você quer ficar quietinho, não quer falar com ninguém, mas por conta do teu ofício, você é obrigado a dar uma palavra. Aquele dia que você não tem tempo, mas por conta do ofício que você tem de ser pai, de mãe, ou sei lá o que, você tem que dar do seu tempo, está cheio de coisa para fazer, mas tem ali um ser humano que precisa da tua atenção, então é uma cruz. A cruz da paciência. Nem sempre é fácil ter paciência com a miséria dos outros, a limitação dos outros. Já falei aqui 1000 vezes, a palavra misericórdia é isso, né? É botar o coração na miséria do outro, ou seja, cuidar da miséria do outro, entender que o outro é limitado. Isso é cruz também, não é fácil. Às vezes a cruz do casamento e de tantas outras coisas, pequenas cruzes, mas que tem que ser cruzes iluminadas. Então ali na frente tem aquele santuário ali, digamos, um pequeno santuário de Nossa Senhora, aquele portal ali, aquele oratório. Em cima tem uma cruz e tem uma luzinha bem pequenininha. Você já percebeu? Já se deu conta? É mais ou menos isso. Na vida, se você tem que passar por momentos difíceis, acenda luzes. Por isso nós estamos aqui, para este grande momento de espiritualidade. Pergunto, isso não é profundo? Isso não é bonito? Isso não é verdadeiro? Não é este o caminho? Minha gente, mas é interessante que no próprio Evangelho, em que Jesus dá esse show de espiritualidade, de serenidade, de grandeza, os discípulos que estavam ali com ele não estavam prestando atenção em nada do que ele estava falando. Vão pedir lugares, vão pedir honrarias, vão pedir status. Depois começa a se brigar todo. Aí Jesus fala: olha, basta que os partidos políticos já ajam dessa maneira, que as pessoas possam pensar assim, os grupos da sociedade. Entre vós não deve ser assim. Ou seja, querer o poder, querer se deixar levar pela prepotência, pela arrogância, pela ganância, querer às vezes pisar no outro para ser alguém da vida, para ser feliz. Não precisa. Vocês não precisam de nada disso. Quem quiser ser importante nesta vida, seja aquele que serve, seja o último, o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, o próprio Cristo. Ele veio ao mundo não para ser servido, e tinha todo o direito. Ele veio para servir. Nós vamos meditar isso na quinta-feira santa, de maneira brilhante aqui, com certeza, na visualização do lava-pés. Foi o que ele fez, lavou os pés. Teve um retiro de casais que foi muito marcante para mim. Uma vez lá em Nova Trento, eu promovi o retiro de casais, ele estava lá, de repente me veio uma inspiração. Estava pegando o texto bíblico, faltou o palestrante e disse: vou procurar um texto bíblico para dar palestra, então, já que o palestrante não veio. E a minha Bíblia caiu certinho na cena do lava-pés. Me veio a inspiração. Aí eu levei os casais todos para o refeitório, paguei a luz, acendi umas velas lá, mandei trazer umas vasilhas, toalha. E a motivação é: marido, pegue e vá lavar os pés da tua esposa, tal como na cena do Evangelho, e vice-versa, a esposa. Eu fiquei impressionado, eu fiquei surpreso com a choradeira que deu naquele retiro, pelo simples fato de se ajoelhar diante de alguém, porque parece ser humilhação, né? Se abaixar diante de alguém e lavar os pés. Com certeza entenderam que a mensagem era muito mais do que lavar fisicamente o pé, deixar o pé limpo, o pé limpinho, porque certamente já estava, né? Mas a mensagem era muito mais profunda. Servir. Eu casei com esta mulher para servi-la, para deixar um ser humano melhor. Eu casei com este homem para deixar este ser humano melhor. Eu coloquei um filho neste mundo para deixá-lo melhor. Eu penso que quando você casa com um ser humano, Deus diz assim: ó, pega, você homem, por exemplo, homem, pega essa mulher, é minha filha, é minha, lhe pertence, cuida dela para mim. Aí quando você chegar no céu, você vai dizer: Deus, está aqui, ó, eu cuidei da tua filha. Olha que alegria. Já pensou chegar no céu e Deus: cadê a filha que eu deixei aqui? Está lá, toda estoporada, Deus. Olha lá, arrasada, deprimida, destruída. Olha o monstro que eu deixei. Opa. Quando a mulher casa, Deus diz: pega esse homem, meu filho, eu criei, eu não crio porcaria, cuida dele para mim. Amar é conduzir o outro ao céu, já aqui na terra, e depois lá em cima chegar e dizer: olha lá,
Aí se você resolve livremente, e eu quero ter um filho, não basta botar filho no mundo e dizer, se Deus permite que você engravide, pega, é filho meu, mas cria, faz dele um cidadão, um homem, uma mulher, um ser humano, faz dele um santo. Não importa como é que ele venha, se ele é bonito ou feio, se ele vai vir com defeito ou não, defeito não é a palavra, é com limitações, se vai vir doente ou não, como no caso daquela mulher. Já que Deus me deu, agora vou devolver para Deus. E imagina quando ela chegar lá em cima, Deus, aqui eu cuidei daquela criatura fabulosa, aquele filho que tu me deste, e assim por diante, tudo na vida. Se nós entrarmos nessa mística, nesta dinâmica, o mundo se torna melhor, a nossa vida se torna mais leve, é mais fácil suportar os defeitos do outro, é mais fácil suportar a cruz. Isto é sabedoria que vem da cruz, isto é luz. Deus, Ele vai nos colocando missões, e encarar a vida como uma grande missão, encarar o ser família como uma grande missão. Quando eu fiquei padre, certamente Deus disse, olha, padre, vais receber esses filhos meus, a gente chama de ovelha, desses fiéis, primeiro lá em Ingleses, no norte da ilha, depois ele me levou para Enseada de Brito, outra paróquia com 18 capelas, vai lá, todo aquele povo do sul do município é contigo, cuida deles para mim, um dia eu vou perguntar o que tu fizeste. Depois me levou para a prainha, cuida desse povo aí para mim. Depois me trouxe aqui para a ilha do governador, cuida desse povo que vai toda quarta-feira lá, deixa esse povo melhor. Quando eu chegar lá em cima, Deus, o que tu fizesse aquele povo? Aí tomara que eu consiga dizer, Deus, eu ajudei um pouquinho, deixei melhor, mais bonito. Olha, aquela mulher chegou lá feia, que é uma dona que estava mais bonita. Aquele homem chegou lá bêbado, drogado, e olha só, se libertou. Aquela mulher chegou lá pensando em chutar o pau da barraca, hoje é uma excelente mãe de família. Opa, com certeza vai ser uma grande alegria. Isso será o céu. Amar é conduzir o outro ao céu. Ser cristão é aprender a transformar a cruz em luz e não desanimar, fortalecer-se, abraçar, segurar na mão de Deus e caminhar com toda a convicção, com toda a certeza, porque Ele te ama do jeito que você é, do jeito que você está. Por mais que nós tenhamos pecado, por mais que você tenha mágoa nesse coração, por mais que você tenha ira, por mais que você seja invejoso, por mais que você faça fofoca, Ele te ama, Ele te quer. E por mais que sejamos cacos, Ele quer que estejamos perto dEle. Tem gente que pensa, eu não vou nem à missa não, porque eu sou muito pecador, padre. É aí mesmo que Deus te quer, vem cá. Já que é muito pecador, então eu preciso de ti, vem para perto de mim. Tem gente que acha que por ser muito pecador não pode se aproximar de Deus, aí ele precisa. Não são as pessoas sãs que precisam de um médico. Quem precisa de um médico é quem está doente. Então todos nós somos doentes pelo pecado. O pecado que nos desanima, que nos torna menos pessoas, que nos rouba a energia de viver, a capacidade de solidariedade, de fraternidade, a capacidade de perdão. É pedir a Deus, e termino, olhos espirituais para ver além do problema. O demônio é especialista em nos colocar problemas e dificuldades. Tem um problema, você multiplica aquele problema por 1000. O Espírito Santo, Ele é especialista em fazer com que você minimize o problema, que você transforme o problema, que você dê um significado. Já que está na minha mão, eu vou superar, eu vou transformar, porque isso vai me tornar um ser humano muito melhor. Aquela mulher que tem um filho lá deficiente, era um ser humano muito melhor, porque abraçou a cruz. Ela poderia ter renegado. Jesus Cristo é o que é, digamos assim, entre aspas, né? Porque não negou a cruz, mas encarou a cruz de frente, e foi lá, e depois ressuscitou. Quem encara a cruz de frente, ressuscita de toda e qualquer situação. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, o que fazes? Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Vai, Simonito. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela
algo muito importante, muito forte. Deus, Pai Santo, Pai amado, abençoa teus filhos, que agora seguram firme na tua mão. Tu sabes o que cada ser humano aqui enfrenta, qual é a cruz de cada um, qual é o espinho, a dificuldade do dia a dia, a cruz da paciência, a cruz da tolerância, a cruz da compreensão, a cruz do diálogo, a cruz da doação, a cruz do sorriso, a cruz do bom humor, a cruz da doença, a cruz da saudade, a cruz da ausência, a cruz da indiferença, a cruz da ingratidão, a cruz da injustiça. Sabes, meu Deus, e só o Senhor sabe o que cada ser humano aqui são centenas de histórias de vida. Tu sabes o que se passa em cada cabeça quando essas pessoas deitam no travesseiro à noite e quando elas ficam na intimidade da tua presença, só elas e o Senhor. Tu sabes o que se passa no coração em muitas madrugadas, em claro, ao acordar pela manhã. Sabes, meu Deus, do que eles vivem na família, na profissão. Sabes de medos, coisas que já foram vividas, vivenciadas, quantas coisas negativas que aconteceram, que marcaram a vida deles, quantos cacos precisam de restauração. Sabes, meu Deus, eu te peço, eu apresento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu apresento cada filho, cada filha tua que botou os pés neste solo sagrado hoje. Por favor, meu Deus, o Senhor disse na palavra, através de Jesus Cristo, teu Filho, que nós poderíamos pedir e iríamos receber. Eu te peço que todos agora sejam profundamente tocados, que se sintam abraçados por Ti, envoltos na Tua luz, na Tua graça, e que saiam daqui, mesmo que possam sair daqui na certeza de que vão passar por Jerusalém, vão enfrentar dificuldades, mas que saiam determinados e serenos, como Teu Filho Jesus foi ao matadouro, com serenidade, convicção e fortaleza. Dai, Senhor, a todos eles agora o Divino Espírito Santo. Eu peço, por favor, derrama sobre nós, meu Deus, a unção do Teu Santo Espírito. Derrama a Tua luz agora sobre esta igreja, que todos sejam, meu Deus, eu te peço, pelo precioso sangue derramado na cruz, que todos sejam tomados da unção de paz e alegria, que todos se sintam como que na atmosfera celestial, no céu. Derrama sobre nós Teu Espírito, meu Deus, por favor. Batiza-nos com a Tua graça, tira todo o ódio dos corações feridos, toda a raiva, toda a ira, tira todo o desespero, todo o desânimo, meu Deus, toda a falta de solidariedade, de bondade. Converte-nos, meu Deus, com a Tua graça, que o toque do Teu Espírito provoque em nós transformações, que hoje seja o primeiro dia do resto de nossa vida. Concede-nos o batismo no Espírito Santo, meu Deus, por favor. Dá-nos o batismo no Espírito Santo. Permita-nos ter este privilégio de termos visão espiritual, de termos um coração como o de Jesus Cristo. Permita-nos, ó Deus, sentir agora o Teu amor. Vem, Espírito Santo de Deus, se canta.